Olá pessoal, boa noite, né. Boa noite pessoal, estamos ao vivo aqui com mais um vídeo, né. Desta vez vamos falar sobre o profeta Joel, né. Na sequência de nossos estudos aqui sobre os profetas menores, né, e então a gente vai falar um pouquinho sobre o profeta Joel, né, que é um profeta, assim, que se difere, porque ele não tem tantas informações, assim, da sua vida, né, em que reino ele atuou, em que reinado ele atuou, né. Então, vamos tentar fazer um esboço para que serviu a profecia dele, né. E, então tá aqui um pouco da informação que nós temos, né, sobre ele, né. Eu busquei algumas informações sobre ele, né, que o profeta Joel, ele, como eu acabei de falar, ele não tem uma referência temporal, não sabemos em que reinado ele atuou, né. Tanto é que algumas partes do livro fala que se detém em silêncio, né. Alguns dizem que ele viveu entre o período regente em que entre Atalia e Joás, né, que que ele era rege a Atalia foi derrubada e Joás era regente, né, porque era muito criança ainda, né. Então essa é a teoria mais aceitável, né. E por volta desse período aqui, entre 835 e 796, né. Então, o que se divide o livro de Joel? O livro de Joel se divide em algumas partes, né, falando do dia do Senhor, que aí envolve bastante coisa, juízo de Israel, o juízo do reino de Israel e de Judá, né, mas também fala do dia do Senhor, terrível dia do Senhor, né, eh, que ele faz aquela prospectiva da sua profecia, referente a um evento que aconteceu naquele período, que teve uma seca que teve uma seca, mas antes disso teve uma invasão de gafanhotos, né, que acabou com a agricultura e economia da época, né, e provido de uma seca logo depois. Então, a profecia dele se baseou mais ou menos nessa situação, certo? Então, por isso que teve essa ênfase do dia do Senhor que profetizou através dos gafanhotos, ele fez uma alusão da invasão de Israel futuramente com grandes exércitos parecendo gafanhoto, né. E e também do castigo das nações. Então ele comparou ao período da que a região passava da época como com eventos futuros, né. Então se ele fala sobre o dia do Senhor, né, sobre o dia do Senhor, né, e também fala sobre a também fala também sobre o futuro remanescente dos descendentes de Israel, certo? Então, perspectivas, né. Na verdade, foi o que acabamos de falar anteriormente no último vídeo, que os profetas falaram de juízo, né, a vingança do Senhor por causa do teu povo, e também sobre a restauração do reino de Israel, certo? Então, Joel segue a mesma coisa, os outros profetas falam isso, certo? Então vamos falar um pouquinho deles aqui, né, sobre o dia do Senhor e também as profecias que já se cumpriram, né, e também para o futuro, né. É interessante pegarmos também a nossa referência. Sem a Bíblia, não a nossa teoria ela é vaga, né. Na verdade, é uma teoria sem a Bíblia. Nós temos que sempre ter a Bíblia em mãos. O problema que eu sempre falo, que o problema da nossa geração é querer fazer um estudo e deixar a Bíblia de lado, né. E está aqui minha crítica, né, vejo diretamente aqui que alguns pregadores eles não estavam usando mais a Bíblia. E e começaram a fazer motivacional, gente. É complicado isso aí. Nós não precisamos de coach, nós precisamos da palavra. O profeta fala os profetas falam mesmo que
tomar cuidado que um dia vocês vão procurar de um lugar a outro e não vão e não e vão ficar com sede da palavra do Senhor e não encontrarão. E aí Isaías fala: "Busca o Senhor, encontra, ainda se pode achar". Então, aqui, ó, isso aqui, gente, é a palavra. Sem a palavra sem a palavra de Deus, nós não somos nada. E eu vou sempre bater nessa tecla. Usem a palavra de Deus, né? Então, aqui, né? Joel, ele era. Joel, a pessoa fala, alguns dizem que ele era do pós-exílico, não, mas na verdade ele era dos períodos, provavelmente do tempo de Joás, como eu já digo, né? Como eu já disse. Então, ele está falando aqui. O primeiro capítulo, está falando muito sobre o. Acabou de falar, a ênfase do período do ataque de gafanhotos, né? Período de seca, com o juízo do dia do Senhor, né? Então vamos analisar o capítulo 1 aqui. Ouçam líderes, ouçam todos que vivem na terra. Já ocorreu algo semelhante, isto em seus dias, ou em dias dos seus antepassados? Conte a seus filhos a respeito dele, e que conte também aos filhos deles, e que estes contem geração seguinte, que foi deixado para pelos gafanhotos cortadores, será comido pelos gafanhotos voadores. E que os gafanhotos voadores deixaram, será comido pelos gafanhotos devoradores. E os gafanhotos devoradores deixaram, será comido pelos gafanhotos destruidores. Despertem, bêbados, chorem, lamentem, como vocês bebem vinho, pois o suco da uva será tirado da sua boca. Porque uma nação poderosa e inumerável invadiu a terra. Seus dentes são como os dentes de leão, suas presas são como as de uma leoa. Ele reduziu minhas vinhas a nada, minhas figueiras foram despedaçadas, e as desguarneceu, tirou-lhe as cascas e deixou-lhe seus galhos brancos. Lamente como a virgem veste pano de saco e pelo marido de sua juventude. A oferta de grãos e bebidas foi eliminada da casa do Eterno. Os sacerdotes lamentam. E os que servem ao Eterno. Os campos estão arruinados, o solo lamenta, pois os grãos foram destruídos e o vinho novo secou. O azeite de oliva é insignificante. Desesperem-se, agricultores, lamentem-se, produtores de vinho, sobre o trigo e a cevada. A colheita dos campos está perdida. As vinhas secaram, as figueiras murcharam, também as romãs, tamareiras e macieiras. Todas as árvores do campo secaram, e o povo se perdeu, o povo perdeu a alegria. Sacerdotes, vistam pano de saco e chorem. Lamentem vocês, servidores do altar. Venham, deitem-se em pano de saco grosseiro durante toda a noite, vocês que servem ao meu Deus, pois a oferta de grãos e bebidas foi retirada da casa do Eterno. Proclame jejum sagrado, convoquem uma assembléia solene. Reúnem os líderes, todos os que vivem na terra, na casa do Eterno, o Deus de vocês. Reclame ao Eterno. Oh não, o dia do Senhor está sobre nós. A destruição da parte do Shaddai está a caminho. Comida é cortada diante de nossos olhos. Também os são da alegria e a felicidade da casa do nosso Deus. O grão e da semente está podre nos sulcos, os celeiros estão vazios, os galpões em ruínas, pois os grãos murcharam, como animais sofrem. Os rebanhos de gado estão perplexos, pois não há pasto para eles. Os rebanhos de ovelhas também sofrem a punição do Eterno. Clamo a ti, pois o fogo consumiu os pastos no deserto, e a chama incendiou toda a árvore nos campos. Mesmo os animais selvagens se aproximam de ti, ofegantes, pois as correntes secaram, e o fogo consumiu e os pastos consumiu os pastos nos desertos. Toquem chofar em Sião, capítulo 2. Soem um alarme sobre minha montanha sagrada. Todos os que vivem na terra tremam, pois o dia do Eterno está chegando. Ele está sobre nós. O dia da escuridão e o desalento. O dia das nuvens, das névoas espessas. A horda grande e poderosa espalha-se
com a multidão sobre as montanhas. Jamais houve algo parecido como isso. Tampouco haverá outra vez, nem após os anos de muitas gerações. À frente deles, o fogo devorador. Atrás deles, a chama destruidora. Adiante, a terra, como Gran Éden. Atrás deles, um deserto. Nada escapa deles. Eles aparecem como cavalos e atacam como os cavaleiros. Como ruído semelhante aos de carruagem, eles saltam sobre o topo das montanhas, como as chamas crepitantes, devoradoras e restolhos, como uma horda poderosa, uma ordem de batalha. Na presença deles, os povos se contorcem na angústia, toda a face perde a cor. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados. Cada um permanece em seu curso, sem invadir o espaço alheio. Eles não se acotovelam, permanecem em suas trilhas. Passam desarmados pela linha de defesa, sem desmanchar a fila. Apressam-se para a cidade, correm ao longo do muro, sobem em direção às casas, entram pelas janelas como ladrões. Seu avanço, a terra treme, os céus se abalam. O sol e a lua escurecem, as estrelas deixam de brilhar. O Eterno grita ordens de seu exército, e seu exército é imenso, poderoso e realiza o que ele diz, pois o grande é o dia do Senhor, temível e aterrador. Quem poderá suportar? Contudo, mesmo agora, diz o Eterno, voltem para mim, de todo o seu coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o coração, não rasguem suas roupas. Voltem para o Eterno, o Deus de vocês, pois ele é misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se, rico em graça, desejoso em mudar sua ideia a respeito do desastre. Quem sabe ele pode mudar de ideia e deixar a bênção atrás dele, suficientemente para a apresentação de ofertas de grãos e bebidas, para o Eterno Deus de vocês. Toquem chofar em Sião, anunciem um jejum sagrado, reúnam em uma assembleia solene, juntem o povo, consagrem as congregações, reúnam os líderes, congreguem os filhos, até as crianças que mamam no peito, que o noivo deixe seu quarto e a noiva seu aposento nupcial, que os sacerdotes que servem ao Eterno permaneçam chorando entre o vestíbulo e o altar, que eles digam: poupa teu povo, ó Eterno, não exponhas tua herança à zombaria, nem faça deles um objeto de desprezo entre os gentios, pois porque os povos diriam: onde está seu Deus? Então o Eterno se tornará zeloso em sua terra e terá piedade do seu povo. Eis que o Eterno responderá a seu povo: eis que enviarei trigo, vinho, azeite e oliva, suficiente para satisfazê-los. Não farei mais de vocês um objeto de zombaria entre os gentios. Não pegarei, não, pegarei o caminho em direção ao norte, para bem longe de vocês, e os levarei à terra desgastada e estéril. Sua vanguarda seguirá em direção ao mar oriental, e a retaguarda em direção ao deserto ocidental. Seu mau cheiro e a sua podridão serão sentidos. Ele tem todos feito grandes coisas. Não temam, ó sol, alegre-se e regozijem-se, pois o Eterno fez grandes coisas. Não temam animais selvagens, pois as pastagens do deserto estão verdes e as árvores frutificam. A figueira e a vinha produzem muito fruto. Alegrem-se, povo de Sião, regozijem-se no Eterno seu Deus, pois ele dá quantidade certa da chuva do outono e a chuva descer até vocês, as chuvas do outono da primavera. Isso é o que ele faz em primeiro lugar. Então o chão se encherá de grãos e os tanques sobejarão de vinho e azeite de oliva. Restaurarei os anos devorados pelos gafanhotos e pelos gafanhotos devoradores e cortadores. E o meu exército que enviei contra vocês, e o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até satisfazer e louvarão o nome do Eterno, o Deus de vocês, que fez essas maravilhas. Então meu povo nunca mais será envergonhado. Vocês saberão que estou com Israel e que sou o Eterno Deus de vocês, e que não há outro. Então o povo nunca mais será envergonhado. Depois disso, capítulo 3, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade, sobre seus filhos e filhas. Profetizarão.
Os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, e também derramarei meu espírito sobre os escravos e escravas. Mostrarei minhas maravilhas no céu, sobre a terra. Sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol transformará em escuridão, e a lua em sangue, antes da chegada do grande e terrível dia do Eterno. Nesse tempo, quem chamar pelo nome do Eterno será salvo, pois o monte Sião e Jerusalém haverá quem fuja, como o Eterno prometeu. Entre os sobreviventes estarão chamados pelo Eterno. Ó, lemos esses três capítulos aqui, né, para mostrar que está totalmente repleto, através dessa seca, daqueles tempos, como seria o grande dia do Senhor. O céu, que isso aqui remete muito ao que está escrito em Apocalipse, né, sobre como Deus protegerá o remanescente, né, que fala, como vocês prestaram atenção, vocês perceberam, ele fala mesmo que não descarta que o povo iria para o exílio, né? Seria humilhado pelos grandes exércitos dos gentios, né? Primeiro, temos o Assíria, que acabou correndo do norte, a Babilônia, né? Mais tarde, o Império Romano, que praticamente limpou Israel e dispersou teu povo, né? Que vocês podem ver a comparação, com de gafanhotos, está falando sobre os exércitos que invadiram Israel, né? Que deixaram a terra um deserto, né? A Síria fez correndo do norte, né? Tal fato que quando as 10 tribos foram exiladas pelo rei da Síria, a terra ficou deserta. Houve uma superlotação de animais selvagens que começaram a atacar os outros povos que o rei da Síria colocou no lugar, entendeu? Esses animais selvagens cresceram, multiplicaram e começaram a atacar aqueles povos que foram postos no lugar, né? E, de fato, vocês viram ali, vocês viram no livro de Segunda Reis, né? Que os animais selvagens começaram a atacar esses remanescentes, dos amateus, dos heveus, né? E fez com que o rei da Síria pegasse alguns sacerdotes que foram exilados e levassem de volta para Israel, para que pregasse o culto a Deus, para acalmar o Deus de Israel, porque os animais selvagens cresceram em número, porque a terra está desabitada, né? Então, foi uma série de consequências, né? 100 anos depois, a Babilônia conquistou Judá e Jerusalém. Praticamente, eles varreram o Monte Sião, destruíram o templo, né? E levaram todos exilados. A terra ficou desolada por 70 anos, né? E Deus prometeu voltar, é, fazer com que os judeus voltassem. Tanto os judeus e alguns dos remanescentes de Efraim, Manassés, né? De Benjamim, né? Com essas tribos que voltaram, né? E, por fim, anos 70 de novo. O povo pecou, a nação pecou, né? Se corrompeu demais, voltou com os mesmos crimes, né? Tirando o crime de idolatria, mas voltaram com os crimes de injustiça, né? Era muita injustiça, era muita corrupção por causa de cargo, como nós explicamos, né? É, Joséfo deixa detalhado que a questão da corrupção sacerdotal que virou uma questão religiosa mais política. Tal fato que naquele tempo o Caifás não era um sacerdote que era eleito pela questão dada por Moisés. Roma decidia quem seria sacerdote, certo? Então, a, a, foi a foi essa questão já era a questão política, que houve corrupção dos seus soldados, do seu povo, dos sacerdotes. Eles não conseguiram manter mais a paz, o povo se rebelava por facções políticas, e foi isso, a injustiça reinava de novo. Que chegou a tal ponto que foi permitido que teve a revolta judia no ano 50, que culminou em 70 com a destruição do templo, e
a terra inteira devastada em sangue, né? O Império Romano fez como os gafanhotos, limparam a terra. E está no livro de Ezequiel que ela ficou com aspecto de ossos, vale de ossos secos, até a volta do remanescente em 1947, né? 48, né? E a terra estava desolada. E o profeta falou, como você prestar atenção no texto, o profeta falou que Deus ia prosperar de novo. Ia ter azeite, trigo, para eles se alimentarem. E vocês podem ver lá, hoje Israel como é. Todo aquele monte de isolado naquela época, hoje tem plantações de uva, trigo, cevada. Então, milagrosamente, porque é a promessa de Deus. Tá certo até aqui, gente? É essa profecia que se cumpriu. Mas estou dando um retrospecto porque, né? E, de fato, como ele falou mesmo, que se desviou, a ira dele se desviou para o norte. Que ele vai falar daquela velha, que aqui influi a velha questão de Gog e Magog, né? Que vai ter um exército que Deus vai proteger esse povo e todos que se refugiarem no Monte Sião, né? E ele vai proteger esse remanescente a todos que se refugiarem e clamarem o nome de Deus. Naquele dia, quem clamar o nome de Deus será salvo, certo? Então, essa é a profecia. Então, alguns falam de. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nesse texto, é complicado porque alguns falam no primeiro capítulo ali que fala em gafanhotos, é relativo à questão espiritual, que o ceifador, o cortador, não sei o que, sabe, gente? De fato, foi uma praga que atingiu Israel naquela época, né? Então, era um sinal que Deus dava para o povo estar em pecado, né? Se desviou de suas leis. E tem gente que associa isso a dízimo. É claro, não tô falando da questão do dízimo em si, né? Das ofertas à casa do Senhor. Mas o que é certo, nós se citarmos o tempo da história, é assim, certo? Que o povo não foi só essa questão, o povo se desviou, o povo pecou. Então, quando o povo peca, acontece igual ao tempo de Elias. Ele, como profeta, ele proclamou: não vai chover por 3 anos nessa terra até que eu diga por meio do Senhor, até que eu diga por meio de Rachem. Então, o que aconteceu? É, primeira coisa, seca, certo? Escassez de comida, são questões de pecado do povo. Só que não podemos associar isso somente a dízimo. Que eles falam do cortador, migrador, enfia, colocando a demônios. Isso é uma questão de pecado que Deus enviou a seca e pragas, certo? Existe a questão espiritual, mas não tão relativo a isso. Aí o profeta usou isso, essa alusão, para mostrar como seria a punição daquela terra, daquele povo, através dos exércitos que ele mandou. Porque se vocês prestarem bem atenção, ele fala, a Síria era chamada a vara de Deus. Nabucodonosor era chamado de meu servo, porque eles foram instrumentos para punir seu povo por causa dos seus pecados. E, e eles vinham com um exército tão grande para varrer, que varria tudo que passava no caminho. Por que isso? Como eu falava em situação de cerco, é, eles cortavam árvores, eles derrubavam toda a questão de vegetação, árvores para fazer cerco, para fazer armadilhas como chama armadilhas? Não, equipamentos para estratégia de cerco, entendeu? Então eles cortavam árvores para fazer todo tipo de instrumento para poder fazer a estratégia de cerco, né? Então eles cortavam, cortavam a canalização de rios para aquela terra, para aquela região cercada, que no caso seria Jerusalém, né, que é a cidade fortificada, não tivesse água, não tivesse comida, né? Então, tudo que onde eles passavam viraria deserto. Roma foi a mesma coisa, né?
Eles praticamente não só mataram muitos israelitas naquela época, nos 70, como eles varreram, destruíram, e aquela terra ficou num deserto total por quase 2000 anos. Questão que os povos anteriores só se preocupavam com o núcleo da cidade de si, Jerusalém, né? Mas outras cidades era aquela escassez, né? Não tinha tudo isso aí não, né? Ficou um deserto só até a vinda dos israelitas de novo, em 1948, que eles investiram milagrosamente, desertos floresceram, as montanhas que estavam desnudas, voltou a ter uma vegetação de plantio, eles praticamente trabalharam a terra. Isso é uma coisa milagrosa, né? Vocês podem ver como está lá hoje. Inclusive, vocês podem ver lá que o Negev lá está tendo uma produção de tâmara. Você pode ver que aquela região do Mar Morto está começando a ter água, vai ter água potável, sabe? Então, todas essas questões que eram promessas divinas, que está escrito aqui, nós lemos aqui. Então, estou dando um retrospecto aqui. E ele está falando do dia do Senhor, também, que futuramente, estou fazendo uma cronologia histórica aqui para vocês entenderem o que significa esse livro aqui, certo? E no dia do Senhor, que diz que o céu e a lua se escurecerão, tal, e Deus virá para salvar teu povo, todos aqueles que clamam teu nome, né? E eles se refugiarão em Sião. E o próprio Deus vai fazer sua ira ir para o norte. Ele vai destruir todo o seu povo do norte, todos os povos do norte que tentar invadir. E esse aqui está se referindo à guerra de Magedon, certo? E ele está dizendo uma alusão aqui, né? Quem suportou o temível grande dia e aterrador, quem poderá suportar, né? Nós estamos falando das catástrofes dos dias finais. Quem lê Apocalipse, quem lê outros profetas, o Daniel, sabe que esses dias vão acontecer, entendeu? Então, é isso que o livro de Joel está falando. E também sobre que derramar seu espírito naqueles dias, né? Os cristãos nós temos a alusão de que esse fato aconteceu em Pentecoste, né? Em que os apóstolos falaram em línguas, né? E pregaram as boas novas para todos que tinham línguas diferentes. Ó, opinião própria minha. Aquele evento no Atos dos Apóstolos, é, que foi a Boas Novas, que o dia de Pentecostes, não foi a questão de língua estranha. A questão que nós estamos falando é questão de línguas estrangeiras, porque naqueles dias, muitos que estavam vindo em falar em aramaico, em grego, em latim, em persa, entenderam a mensagem. Estão falando de línguas de povos de nações estrangeiras, línguas das nações. A questão de língua estranha já entra em um outro aspecto, na qual eu não vou me incumbir em falar agora, mas a questão da decisão de falar em língua das nações, entendeu? O conhecimento de Deus, certo? E também, nos dias finais, depois desse grande dia aqui, o, na qual nós vemos que vai ser protagonismo dos filhos de Jacó, os judeus, os israelitas, né, as 144 mil de cada tribo. Eu quero que vocês entendam, o protagonismo vai ser do povo de Israel, porque eles vão ter o cântico na boca. Então é isso que eu estou falando do conhecimento de Deus aqui, certo? Então, estou diferenciando aqui a coisa para que não haja interpretação errônea, certo? E, e assim, gente, tá chegando a hora da gente entender, botar os pingos nos is, né? Que ultimamente está cada um jogando farinha, enchendo a farinha pro seu saco, entendeu? Então, vamos ver a palavra de que é, né? Porque está escrito que Deus também chamará o povo inumerado das nações, que vão subir ao monte para buscar o conhecimento do Eterno, que vai ser, que de Sião virá a Torá, entendeu? Então, o conhecimento. Esse conhecimento, podemos dizer, teve sua hegemonia durante a época em que Israel era livre, porque toda a região, até os confins da Armênia ali,
tinha conhecimento da Torá. Esse ponto chegou. E nos dias finais também será, porque eles vão ter o conhecimento, né? O Messias vai estar lá com eles, né? Para salvar Israel da, da, das nações inimigas, né? Entendeu? Então, então, gente, uma questão, uma questão que se você ler a história certinha, você vai ver, né? Porque antes disso vai vir um anti-Messias e, e tá lá Mateus 24 para explicar isso, né? Tá o Apocalipse, os profetas do Apocalipse, no caso Daniel, vamos ver mais para frente é, o Zacarias, Malaquias, né? Que eles vão complementar isso, certo? Que ele virá dos céus, né? E, e salvará teu povo. O próprio Deus fará isso nessa meagem, nosso Messias que virá, voltará de novo, certo? Ele virá e voltará, certo? Então nós temos que entender toda a sequência cronológica, certo? É, e detalhe, gente, não, a gente brinca, o pessoal brinca muito hoje, né? O tempo da graça. Mas, se vocês observarem bem, Deus manifestou sua graça a todo tempo. Só que quem abusa disso vai ver a justiça. Isso é fato, entendeu? E eu quero deixar bem claro, todo esse trabalho nosso aqui vai explicar realmente o que é, né? Não importa se vocês me consideram como um judaizante, não sei o quê, em cima do muro, eu já ouvi isso. Mas só que para mim não importa. O que importa é que eu mando a mensagem e as pessoas estudem detalhadamente, entendeu? Eu estou estimulando, a minha intenção é de estimular para as pessoas abrirem os olhos e seguirem o que está escrito aqui, certo? Desde o meu tempo é, de faculdade e tal, eles falam assim, você se apega muito ao Antigo Testamento. Não, gente, eu já li o Novo Testamento, eu fiz o trabalho sobre o Novo Testamento, mas o problema é que vocês ignoram a Antiga Aliança. Não pode. Entenda a Bíblia como um todo, né? Então, é, se vocês lerem ela do início ao fim, ela se completa. E tem sentido, ok? Só que uma coisa que eu quero que as pessoas entendam, para que esse negócio de antissemitismo. A associação ocidental sempre ficou nessa de ficar com ser antissemita. A história está com o povo de Israel, porque é um povo que desde lá permanece com as mesmas tradições, entendeu? É claro que como qualquer nação, todas elas têm um defeito. Até nós temos um monte de defeito, entendeu? Mas a história está na mão deles, ok? Bom, gente, vamos continuar, né? É, Então, nessa parte aqui, nós vimos que muita coisa se cumpriu da profecia, entendeu? Né? Israel está na sua terra de novo, o povo remanescente tá na sua terra, eles estão prosperando, ok? E, como de fato, né? Olha só essa parte aqui, restaurarei para vocês os anos devorados pelos gafanhotos devoradores e cortadores. Esse aqui, ele está fazendo uma alusão de gafanhotos com os povos que invadiram aquela terra e assolaram o povo, né? Então, você vê quantas invasões assíria, babilônica e romana, que foram as piores, né? Dos gregos, macedônios, eu não posso contar porque os macabeus praticamente venceram eles e deixaram a terra independente por quase 150 anos, né? Mas esses três povos aqui está falando da assimilação. Se você prestar atenção, você entenda. É um fator histórico, ok?
derramamento do Espírito, vocês já entenderam, né? Para os cristãos, nós então temos uma questão do Pentecoste. Para os judeus, a questão dos dias finais. E eles vão ter o som, que vão permanecer eles o cântico dado por Deus. Aqui, ó. Sabedoria divina que o Espírito vai chamar entre eles, certo? Por isso que eu falo assim, não parem de ficar tomando uma coisa que é dos judeus, dos israelitas, certo? Do povo, aquele povo descendente de Abraão, certo? Cristão tem que ter cristão tem seu canto, mas entendeu? Essa a questão, né? E aqui no capítulo 4, né, está dizendo da restauração, o capítulo 4 já está falando da restauração do remanescente, né? Está dizendo aqui, pois aí nesse tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações e as farei descer do vale de Josafá, que significa o eterno julga, né? Entrarei em juízo ali por meu povo, minha herança, Israel, a quem espalharam entre as nações. Então eles dividirão a terra, lançarão sorte sobre o meu povo, trocarão meninos por prostitutas e trocarão meninas por vinho para se embebedar. Além disso, desculpe, errei aqui. Lançaram a sorte sobre o meu povo, trocaram meninos por prostitutas, trocaram meninas por vinho para se embebedar. Isso aqui nós estamos falando da questão dos povos que invadiram aqui. Que o povo foi envergonhado, foi levado como escravo. Isso estou falando da época do Império Romano. E isso aconteceu, gente. Se pegar a história, aconteceu mesmo. Tanto é que naquela época de Massada, os líderes mataram suas mulheres e filhos, jogaram pelo penhasco, depois se suicidaram, para não terem a sorte de suas mulheres serem violadas e seus filhos virarem escravos. Sabe o que é ser escravo por Roma? Não vou falar aqui, pega que vocês pesquisem. Está aqui, acabei de falar aqui, né? Além disso, que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as partes dos filisteus, vocês se vingaram de mim por algo que fiz? Por acaso que se vingue de mim por algo que fiz? Muito fácil e rapidamente. E eu também retribuí a vocês. Vocês pegaram minha prata e meu ouro, levaram meus bons tesouros a seus templos. O povo de Judá e Jerusalém foi vendido a vocês, aos gregos, para afastar de suas terras para longe. Eu os tirarei do lugar de onde vocês os venderam. Eu os retribuirei. Venderei seus filhos e suas filhas ao povo de Judá, e eles os venderão aos homens de Sebá, uma nação distante, pois o Eterno disse: Anunciem isto às nações, preparem-se para a guerra, chame os guerreiros, que todos os combatentes se aproximem e ataquem. Forjem espadas e lâminas com as suas lâminas de arado, e as lanças, suas lanças podadeiras. Que o fraco diga: Sou forte. Venham rápido, nações vizinhas. Reúnam-se. Fazem seus guerreiros descer. Fazem seus guerreiros descer, Eterno. Que as nações sejam incitadas e subam ao vale de Josafá, que o Eterno julga. Pois ali eu me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Guerra da Magedon. Empunhem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pise toda a prensa, lagar está cheia, os tanques se transbordam, pois a sua impiedade é grande. A multidão é tão grande no vale da decisão, pois o dia do Eterno está sobre nós, no vale da decisão. O sol e a lua terão escurecido, e as estrelas terão deixado de brilhar. O Eterno fugirá de Sião, trovejará em Jerusalém, o céu e a terra tremerão. No entanto, o Eterno será um refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Vocês saberão que eu sou eterno, e de vocês que vivem em Sião, a minha montanha sagrada. Então Jerusalém será santa, e os estrangeiros não passarão mais através dela. Quando esse tempo chegar, as montanhas gotejarão vinho doce, o leite fluirá nas colinas, e todas as correntes de Judá correrão com água. E uma fonte fluirá na casa do Eterno, até a água do vale de Sitim. Profecia de Ezequiel.
No entanto, o Egito será desolado, Edom eu transformará num deserto, por causa da violência feita ao povo de Judá, pois eles derramaram sangue inocente em sua terra. Judá será que ainda não limpei, pois o Eterno está vivo em Sião. Vocês entenderam aqui, gente? Cumprindo a profecia de Ezequiel. E estão falando essas ideias, essas cidades aqui, que Tiro, Sidom, a terra dos filisteus, né, que hoje é a faixa de Gaza, se não me engano, entendeu? Eles são inimigos antigos, essas terras são inimigas antigas de Israel. Foram eles que se reuniram, aproveitaram a devastação babilônica, saquearam a terra, tomaram terra, Edom, Tiro, Sidom, a terra da Filisteia, né? Você vê que eles têm destaque em alguns livros ali, né? E, foram os principais inimigos de Israel durante o domínio do exílio, pós-exílio, né? E na época do Império Romano. É uma coisa assim que eu quero que vocês leiam, se vocês puderem, se vocês quiserem, leiam a antiguidade judaica, a história dos hebreus de Flávio José, que fala que esses povos aqui, eles serviram as tropas auxiliares do cerco romano em 70. São os mesmos povos. Os edomitas massacraram o povo lá para saquear, né? Nós tivemos o pessoal da Síria, da região de Tiro, que se levantaram para varrer Israel naquele tempo, entendeu? Então, tudo isso aqui é profecia. Vocês podem ver hoje que naquela região da Jordânia, onde era Edom, tem cidades que nunca mais se levantaram, viraram um deserto só, certo? A profecia se cumpriu. Falando de Tiro e Sidom. Tiro principalmente é uma cidade que até hoje, se for lá, ela tem o vestígio da invasão de Alexandre o Grande. Vou citar de novo aqui. E se cumpriu. E todas as suas construções viraram pedra para secar redes de pescadores. Como se cumpriu a profecia dos profetas aqui. Certo? Então, gente, estão falando de profecia que se cumpriu. Né? E todos os povos que se levantaram com Israel, hoje você vê a situação que está lá. Não tem nada a ver, não estou falando não estou falando nada contra, mas o, a Síria hoje passa alguma coisa que está escrito que o profeta Jeremias falou lá. Alguns discordam, mas bate. Que a Síria ia para o exílio. E foi exilada mesmo. Muitos estão exilados por causa daquela guerra civil que tem lá. Certo? Não tô fazendo alusão a genocídio, entendeu? Mas é uma coisa que bate, acontece. Certo? Eu quero que vocês entendam isso, ok? Então muitas coisas se cumprem. Nada aconteceu por acaso, tudo tem um porquê que aconteceu, ok? É... Então, gente, aqui nós terminamos aqui o livro de Joel e muita coisa aqui que fala que o Vale da Decisão, ele tem muitos livros que envolvem essa coisa aqui que é apocalíptica. No livro de Apocalipse tem isso aqui, né? A Guerra de Magedon. Inclusive até o fato, alguns historiadores falam que naquele tempo a vinda do Messias virá como vingança de sangue, né? Ele matará todos aqueles que, que eram inimigos de Deus, né? Tanto é que se faz virar um lagar e diz que uma roda de carruagem, vai estar vai ser coberta por tanto de sangue que vai se derramar na terra por vingança de Deus, o lagar de Deus dos povos inimigos, né? E que, e que o povo de Deus levará quase 7 meses para limpar Israel e purificar a terra, porque vai ser uma grande matança. Pela vingança, isso, pela vingança dos inocentes, do seu povo, pelo seu povo, pela vingança pelo seu povo. Então, quer dizer assim, um sinal grande, né? O Messias não virá proclamar paz. Isso aí é o falso Messias. Porque nós temos essa história de paz desde a época do Império Romano, a Pax Romana. E desde lá para cá, todos os povos que dominam
o planeta economicamente, fala em paz, 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 paz. E não vai ser assim. Os sinais estão dando que o, o fim dos tempos vai ser guerra. O próprio Jesus falou mesmo que eu não vim dar paz, vim causar fogo, vim botar fogo à terra. Então, os sinais do Messias vai ser esse, gente. Não, ele não veio trazer a paz. Então, esse é um sinal para vocês não cair na conta do falso profeta, falso Messias. Porque está escrito que o Messias virá se vingar sobre o sangue derramado do seu povo, do seu povo, dos inocentes. Vai ter a justiça de Deus. Esse é o dia do Senhor. Que será como o dia do gafanhoto, escuridão, tal, que o profeta fez alusão naquela época. Ok, gente? Esse aqui está falando do Vale de Josafá. Que é o chamado dia do Armagedon. O livro de Joel é interessante por causa disso. Eu até acho interessante porque ninguém nunca cita esse livro aqui. Fala só aquela parte aqui. Derramarei meu espírito sobre toda a carne. É só o que interessa para esse povo hoje aqui. Mas o importante ninguém prega. Certo? Como acabei de citar vários dias aqui várias passagens aqui que o importante ninguém prega. Eu estou falando assim porque é o seguinte, gente. As pessoas têm que acordar. E quando chegar esse grande dia, vai ser terrível, né? Vocês vão ver o falso Messias, o falso profeta vindo. Vai ser aquele dia de paz falsa. Daniel, presta atenção que está escrito Daniel lá, o livro de Daniel. Nós falamos sobre Daniel, entendeu? Então, é essa questão que eu sempre bato na tecla. Ok, gente? Bom, gente, expliquei os 3 pontos do livro de Joel, que é bastante coisa, né? Que, como forma o meu canal mesmo aqui. A profecia contada através da história. Fatos relevantes que aconteceram, ok? Então é isso, gente. Eu encerro por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu quero que você deixe um comentário, né, desse vídeo. E estou aberto. E tem as sugestões, porque, como diz o caso, né? Não estou aqui para agradar ninguém, mas portador da mensagem, ok? Sempre aquela velha máxima do jornalismo, né? Não se preocupe com o mensageiro, mas sim com a mensagem. É essa a questão. Gente, boa noite. E então até a próxima, que voltarei com mais outros vídeos aqui, ok? E acesse meu canal ali, né? E vou deixar os links também que eu tenho, principalmente no Telegram, eu tenho os links dos livros que eu produzo na Amazon, né? E meu blog também está no Telegram, certo? Eu vou deixar, e nos meus vídeos está disponível, né, o blog e o link da Amazon também. Também está no meu canal do Telegram. Ok, pessoal? Uma boa noite e até a próxima.